Olá pessoal, meu nome é André. Hoje é o dia da aula 2. O assunto de hoje é exemplos de aplicações do tipo enum. Bom pessoal, eu criei uma classe, uma única classe com vários métodos, cada método representando então um exemplo de aplicação do enum. E eu também criei uma classe no Windows Forms para pegar a saída, então, né, o retorno, né, de cada método. Vocês podem ver, bem simples. Então, vamos começar. Primeiro exemplo. Aqui eu uso novamente o getName, aquele método da classe enum. Só que aqui eu não estou passando como segundo parâmetro nenhum valor de constante da lista do enum, nem na forma de string. Agora eu estou passando como se fosse o índice associado a uma constante, no caso 1, só que na forma de string. Será que funciona? Então vamos ver. A saída, então, por exemplo, 1 é o valor transmitido, né, é uma exceção. Então, o valor transmitido deve ser uma base de enum ou um tipo subjacente para o enum, como o int 32 ou como nesse caso byte. Então vocês percebem que é acionada uma exceção e realmente esse método não aceita um objeto tipo string. Deve ser um índice associado. Vamos para o segundo exemplo. Bom, aqui eu estou criando o tipo meses, no caso é um enum, o nome dele é mês, e que recebe 12. Só que como ele é um tipo meses, eu estou fazendo um cast sobre esse int 12, né, sobre esse inteiro 12. Então é um cast do tipo enum meses e vou retornar então o valor associado. Será que dessa forma também funciona? Será que não funciona? Exemplo 2, sim, funciona. Eu, em algum momento do meu desenvolvimento e durante a execução, eu não quero trabalhar com um número de índice associado. Eu quero trabalhar com o tipo enum. Então eu posso forçar um cast dessa forma e retornar 12, que no caso, que retornar dezembro, que no caso é 12 o número. Certo? Exemplo 3. No caso do exemplo 3, eu mostro um método, outro método da classe enum, que chama isDefined, que recebe como primeiro parâmetro um tipo de enum e um objeto. Só que é aí que tá, tem um detalhe muito importante. E justamente é uma carta na manga, é uma grande jogada para quem quer confundir numa questão aí de uma prova, no concurso público. Vamos ver, vamos analisar. Janeiro eu estou passando então na forma de string, né, um objeto da classe string. Será que dessa forma funciona se aquele aceita um objeto? Em tempo de compilação ele funciona. Eu estou executando aqui e não houve problema. Mas vamos ver em tempo de execução. True. Então percebam que isDefined é um método que retorna true or false caso, né, exista a constante dentro da minha lista de constantes enum. Só que neste caso, né, para este método, ele retorna true se eu passar como uma string e essa string bater com um valor aqui no meu enum. Vamos analisar o quarto exemplo. O quarto exemplo usa também o isDefined, só que eu não passo um objeto, agora eu passo um valor de índice associado. No caso 12, o que acontece? O tipo subjacente é um enum e o objeto deve ser do mesmo tipo ou o objeto deve ser um string. Percebem?
Em outros métodos, coisas que eu já mostrei na videoaula anterior, vocês viram que ele não aceita, esses métodos não aceitam a string. Mas no caso do isDefined, ele aceita, pelo incrível que pareça. Eu criei então uma terceira parte para o exemplo 5, que no caso, aí sim eu estou passando o valor da constante, com o tipo enum meses, ponto janeiro, a constante janeiro. Vamos ver a saída. True. Janeiro existe realmente na minha lista. Perceberam? Então vamos para o exemplo 6. Neste exemplo, eu criei uma string, meses caracteres, e uma string aqui só para eu retornar o resultado. Eu criei então o tipo meses enum, um tipo enum, chamei de mês e usei um novo método da classe enum chamado parse. O parse recebe primeiramente um type of meses, tipo de enum, e como segundo parâmetro uma string. Para quem já está acostumado com tipos em .NET, sabe que o parse é usado para conversão de tipos, né? Então, o que o método parse faz no caso da classe enum? Ele converte então uma representação, né, de uma string, né, no caso uma variável como por exemplo julho na forma de string, em um tipo enum, um valor do tipo enum. Então, justamente por isso que eu criei um enum, forcei um cast sobre a resposta, né, sobre a saída desse método. Então, o que eu quero dizer? Que julho, dessa forma, né, que está em string, eu quero converter para essa forma, julho, como se fosse uma variável do meu tipo enum. Para tanto, eu recuperei nesse valor mês, eu vou comparar esse valor com meses.julho, que é justamente a constante do enum. Caso for igual, ou seja, o tipo, né, for igual, eu vou então imprimir sim, né, é idêntico, ou não, o valor convertido não é idêntico. Vamos para a resposta. Sim, o novo enum, que no caso é mês, é igual a meses, ou seja, ele é do tipo meses, do tipo enum que foi chamado de meses. E o enum meses é do tipo enum meses. Certo? Então, aquela string que tinha essa forma, ela agora é do tipo idêntico a esse, meses.julho. Certo? Próximo exemplo. Aqui eu mostro que também é possível usar, é interessante usar o switch case com o enum. Aqui eu então recuperei o valor dessa constante, meses.julho, uma string de retorno, e usei, no caso mês, que eu recuperei aqui, meses.julho, no switch. Então, switch, caso mês for janeiro, eu vou imprimir estamos em janeiro. Caso for fevereiro, estamos em fevereiro, e assim por diante. Então, eu retornei julho, eu vou percorrer aqui o mês até encontrar meses.julho. Será que ele imprime? Vamos ver. Estamos em julho. Certo? Próximo exemplo, oitavo. Aqui eu quero mostrar para vocês que nós não podemos declarar o enum dentro de um método, ou seja, não podemos declarar como uma variável local. O enum tem valores estáticos,
Ou seja, eles pertencem à classe onde eles foram definidos e não a métodos específicos. Portanto, nunca declare, nunca defina enum dentro de métodos. Defina da forma com que eu ensinei no primeiro vídeo. Ou antes, né, do namespace, da declaração da classe, ou logo após a declaração da classe, como se fosse um field, não um tipo. Aliás, um campo. Exemplo 9. Bom, aqui eu mostro outro método, né, o getUnderlineType, que recebe como parâmetro apenas um tipo de enum. Então, como resposta, ele dá o tipo do tipo enum em tempo de execução. Eu crio um type chamado tipo e retorno então em tempo de execução qual é o tipo do meu enum. É um byte. Conferindo, é um byte. Né? Esses meses eles estão associados a tipo byte, certo? 10º exemplo. Aqui eu mostro então como nós podemos usar tranquilamente aquele método já conhecido compareTo. compareTo eu usei no caso julho com janeiro. Julho está à frente de janeiro, então ele deve retornar como maior. compareTo retorna como quando o valor é maior do que o outro, como 1. Por outro lado, julho vem antes de agosto, ele deve ser menor, então compareTo deve retornar menos 1. E se julho for comparado com julho, um valor igual ao outro, compareTo retorna 0. Vamos conferir? Julho é maior do que janeiro, julho é menor do que agosto e julho é igual a julho. Certo? 11º exemplo. Nós também podemos usar, então, arrays para armazenar as constantes da lista de enum, do enum. É uma outra forma, então, de obter os valores das constantes do enum é usando getNames, não name, né? getNames, que recebe como parâmetro um tipo de enum. Então, aqui eu já consigo obter todos esses valores do enum, em vez de utilizar o getValues. É uma alternativa ao método getValues. E aí eu criei uma coleção de meses, uma string, só para retornar o resultado. Então, finalmente eu percorro esse array usando foreach e imprimo cada valor que eu obtive aqui em cima. Vamos ver então a resposta. Todos os meses do enum. 12º exemplo. Novamente usando getName. Só que aqui eu estou passando um índice associado que está fora do limite. Né? No caso, o limite, 12. Começamos em 0, terminamos em 12, mas em tempo de compilação, o Visual Studio não interfere, ele não acusa nenhum tipo de erro. Mas em tempo de execução, será que acontece alguma coisa quando chamamos 13? Sim, aquele famoso erro aquela exceção, de referência de objeto não definida para uma instância de um objeto. Ou seja, está fora dos limites. Bom, para finalizar, eu gostaria de passar umas dicas muito importantes finais aí, sobre o enum. A primeira é que jamais declarar constantes repetidas. Obviamente, constante é um valor único, então eu não posso declarar dezembro
duas vezes, certo? Outra dica. Constantes com o mesmo valor. Eu posso declarar que novembro é igual a 11. Mas por algum motivo eu quero dizer que dezembro também é igual a 11. Não tem problema. O Visual Studio, nem tempo de compilação e nem tempo de execução, reclama. Ele trabalha perfeitamente. Constante igual a outra. Eu posso dizer que dezembro é igual a novembro, sem problemas. Se eu dizer aqui, por exemplo, que aqui é igual a 10, novembro é igual a 10, dezembro é igual a novembro, dezembro vai ser igual a 10. Sem problemas também. Constante com expressão. Eu posso dizer que dezembro é igual a 1 vezes 10. Não sei porquê, por qual motivo que eu vou declarar dessa forma, mas o importante aqui é que uma expressão dessa forma também é válida. Lembrando que expressões, por exemplo, trigonométricas, já não são possíveis, certo? Eu posso também imprimir nessa forma, WriteLine, usando uma expressão. Eu vou reaproveitar aqui o método do exemplo 12 só para mostrar para vocês que não há problema, certo? Eu posso dizer o seguinte: string mês é igual a meses.julho mais 100. Eu preciso de uma string, então toString. E eu comento aqui a linha de cima somente para mostrar para vocês. Deixa eu executar sem debug novamente. Então, nós sabemos que julho é igual a 7, então 7 mais 100, 107, sem problemas. Agora, por que se eu declarar dessa forma, se eu chamar meses.fevereiro, por que será que o Visual Studio não aceita? Isso é justamente para evitar o problema de sobrecarga de operação do operador mais. O mais ele pode ser uma soma, ele pode ser uma concatenação, então o Visual Studio não deixa isso acontecer. Não, você não pode colocar mais, operador de somar. Por outro lado, operadores relacionais, sem problemas. Julho é maior do que fevereiro? Vamos ver. Sim, true. Lembrando que eu converti para string, é claro, né? Mas, por outro lado, imagine que eu tenha um enum 2 aqui. Meses 2. E eu queira comparar meses 2 dessa forma. Não posso. Não posso fazer comparações de enums diferentes. Certo? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, acessem o meu blog computaçãoturing.blogspot.com.br. Se gostaram, é claro, curtam, compartilhem, façam o que vocês quiserem. É isso aí. Até mais.